Atendimento é um dos temas mais debatidos porque estamos num mercado cada vez mais globalizado e competitivo. E quem ganha com isso é o rei, o nosso cliente. Eu sou Estela Lima e vamos falar sobre a importância do atendimento. Como está o atendimento da sua empresa? E também, mais que isso, pessoal, entender aonde de fato começa esse bom atendimento. Onde está a raiz do bom atendimento? Mas antes de ir para esse assunto mais precisamente, vamos entender onde que nasceu essa preocupação com o atendimento. Foi antes da globalização. O que acontecia antes de chegar à globalização? Havia-se muito monopólio. Então, os consumidores eles não tinham tantas opções onde comprar. Como ele não tinha tanta opção, as poucas empresas que tinham atendiam o consumidor como dava, porque de uma forma ou de outra ele tinha que comprar naquele lugar. Às vezes tinha uma farmácia só, então não tinha uma outra farmácia concorrente, tinha que se comprar naquele lugar. Muitas vezes pagar o preço que a empresa estipulava, aceitar o que tinha e ser atendido do jeito que, convinha para a empresa. Ele não tinha aquela preocupação em atender com carinho o cliente. Até me lembrei de um caso de um colega que citou um exemplo da cidade onde ele morava. O cliente ia comprar lá no local, ele falava assim para o cliente: você trouxe troco? Trouxe trocado? Se a pessoa não levasse o dinheiro trocado, ele não vendia o produto. Olha que absurdo. Então, o consumidor ficava muito refém realmente das empresas. E aí, com a chegada da globalização, os nossos consumidores começaram a ter acesso à internet, começaram a ter acesso a uma comunicação de qualidade, começaram a conhecer o que é bom, começaram a ler mais, começaram a se desenvolver, e isso começou a fomentar a concorrência. O que foi fantástico, Porque quando se fomenta a concorrência, as empresas precisam melhorar nos seus pontos negativos. E um dos pontos negativos que era muito forte no monopólio era o atendimento. Então, um exemplo, a pessoa comprou lá uma massa de tomate no mercado e de repente aquela massa de tomate não estava legal, estava estragada. Às vezes, na hora de trocar, a empresa não trocava. Ah, não, você já abriu e não trocava. Não trocava. Então, eu tenho certeza que você que está assistindo aí, ou você já viu isso em algum dado momento, ou você já foi refém de uma situação assim. Bom, e aí o incrível que começou a acontecer foi esse olhar diferenciado para o atendimento. Nós começamos a perceber que atendimento é tudo. Preço é importante? Sim, muito importante. Variedade de produtos, variedade de serviço, qualidade fundamental. Mas o atendimento, que é a parte humanizada, ali você cativa o seu cliente. Então, se você tem esse problema hoje na sua empresa, ou se você é do departamento de atendimento, fique atento a essas dicas que eu vou passar para você agora. Uma delas é: você sabe de fato o que você está vendendo para o seu cliente? Quando uma pessoa te procura para alguma coisa, ela não está indo buscar um produto, ela está indo buscar uma solução para alguma necessidade que ela tem. Então, um exemplo no caso, digamos que você tem uma loja de uma perfumaria e, enfim, uma loja de cosméticos. E aí eu vou lá e falo assim: olha, seu João, tem batom? Ah, tem sim, Estela, tenho esse. Aí eu dou uma olhada, tal, você fala dos preços, fala, esse tem filtro solar, tal, você fala dos benefícios. Mas enfim, gente, o que eu fui buscar de fato lá nesse estabelecimento? Você já parou para pensar nisso? Por que eu estou questionando isso? Realmente para a gente fazer uma reflexão, porque isso vai fazer com que o teu atendimento seja mais que um atendimento, seja uma consultoria, que ele entenda de fato qual a necessidade daquela pessoa. Quando eu vou e compro um batom, o que eu estou indo buscar de fato? Qual que é o benefício que esse batom vai trazer para mim? Eu não vou comprar um batom para ficar mais feia, não é verdade? Então, eu estou indo buscar uma solução. O que eu estou indo comprar? Beleza. Então, na hora de fazer esse atendimento, você precisa entender qual que é a necessidade dessa pessoa. E você entende, ela quer um batom? Por quê? Lá no teu subconsciente você tem que resgatar isso. Batom deixa a pessoa mais bonita, então eu estou indo comprar, beleza. E aí você vai tratar no teu atendimento dessa forma.
olha, esse batom deixa a boca mais carnuda, ele deixa um brilho assim, ele hidrata, dá mais claridade para o rosto, você vai ver, fica muito mais natural, muito mais jovial, muito mais bonita. Ponto. Vendeu, beleza. Outro exemplo muito legal, pessoal, que quem é meu aluno vai lembrar disso, o Philip Kotler, que é um papa assim, do marketing, ele dá o exemplo da furadeira. Então, eu ganhei um quadro lindo, maravilhoso, estou procurando aqui onde colocar aqui no meu escritório. Aí, para eu colocar esse quadro, eu identifico que eu preciso de uma furadeira, ok? Aí eu vou lá na loja tal, e aí procuro lá o Daniel. Aí o Daniel fala assim, olha, eu tenho essa furadeira e essa. Essa furadeira aqui, ela canta, fala, ela conta piada pra você e te dá algumas dicas de como você melhorar seu astral no dia a dia. Muito louca essa furadeira, né? Mas o que acontece, pessoal? Eu, Estela, eu não trabalho na área de construção, certo? Eu preciso colocar um quadro na parede aqui do meu escritório. Quando eu cheguei na loja, você tentou fazer o melhor atendimento. Percebe que você tentou vender todos os benefícios dessa furadeira maravilhosa e fantástica? Super legal, você fez o seu papel de vendas. Mas você entendeu a minha necessidade? Qual é a minha necessidade? O que eu preciso? O que eu fui comprar lá na sua loja quando eu precisei de uma furadeira? Eu fui comprar uma furadeira Master Super Advanced. O que eu fui comprar lá, pessoal? Um buraco. É a única coisa que eu precisava. Um buraco para eu colocar um quadro na parede. E aí você super vendeu, tal, ok. Mas aí eu comprei aquela super furadeira e aí de repente eu começo a lembrar de você que me atendeu com uma raivinha. Falei, cara, ele me vendeu essa furadeira, eu precisava só de um buraco e agora tá aqui esse elefante branco que não serve de nada para mim. Então, pessoal, entender a necessidade do cliente é isso. Se você entendesse qual que era ela precisa de um buraco, ela não é construtora, ela não é pedreira, ela não é servente de pedreiro, eu não ia usar para mais nada. Então você poderia ter me vendido uma furadeira simples, baratinha, só para atender essa minha necessidade pontual. Então toda vez que eu lembrar de você, eu vou lembrar, o Daniel me vendeu esse elefante branco, me fez gastar e não serve para nada. Eu vou esquecer da solução que você vendeu. Então é muito importante. Agora, se eu fosse da área de construção civil, por exemplo, aí sim, olha, Estela, qual que é a necessidade? Ah, você vai usar para isso, para aquilo, para aquilo? Ó, essa é legal, essa dá para você usar assim, 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 assado, tá? Então, no caso, se você tivesse feito uma venda, eu ia comprar uma furadeira baratinha, tal, atendeu minha necessidade, coloquei meu quadro, super gratidão. Falei, poxa, a empresa não me lesou, não me explorou, não me enganou. Então, atendimento de fato é isso, você entender que solução o teu cliente precisa. Eu sei, você tem meta para bater, você quer encantar seu cliente, mas às vezes, ou excesso, às vezes você faz uma venda errada. O bom atendimento é quando você leva uma solução e quando o teu consumidor vai lembrar com você, e quando o seu consumidor vai lembrar de você sempre com gratidão, porque você resolveu aquele problema pontual. Uma coisa muito comum que eu vejo nas lojas é a pessoa que atende muito bem, ela fica em cima do cliente ali. E às vezes ela esgota, ela cansa o cliente, sabe? Então você tem que entender o time do cliente, a necessidade do cliente e qual que é a solução de fato. Então, a hora que você for atender, não pense que você está vendendo um serviço e um produto. Pense qual é a solução. Ah, ela quer ficar mais bonita, beleza. Ah, ela precisa de um buraco. A pessoa vai comprar roupa, por exemplo. Você trabalha numa loja ou você tem uma loja. Aí você coloca a meta para a tua equipe e cobra. Mas assim, você precisa capacitar a tua equipe para ela entender, pessoal, de fato, o que o cliente está indo buscar. É mais que um atendimento, na verdade, passa a ser uma consultoria. Então, por exemplo, a pessoa precisa ir num casamento, ela não tem ideia de roupa. Aí chega lá, você tem uma roupa carésima, percebeu que o cliente tem grana, aí você fica, nossa, ficou lindo, nossa, ficou um arraso, ficou maravilhoso. Aí você vende aquele vestido amarelo com cinto laranja, com laço cor-de-rosa para ela colocar no cabelo. Ela vai lá no casamento, todo mundo vai começar a olhar para essa tua cliente. No começo ela vai achar que ela está fazendo um sucessinho básico ali no casamento. Depois ela percebe que aquela roupa não caiu legal, que ficou ridículo para ela.
E ela vai lembrar de você atendimento com alegria ou com tristeza? Entende? Então, o bom senso, o que aquela pessoa está buscando e qual a necessidade. Fique atento nisso, porque se o teu cliente lembrar de você com alegria, ele vai voltar sempre, ok? Bom, agora que já entendemos esse processo de entrega de solução, vamos falar um pouquinho sobre conquistar, manter e o boca a boca, né? Pessoal, depois que você segue esse procedimento, você já conquistou o cliente. Quando o cliente não se sente enganado, se sente bem atendido, você entregou uma solução, você já conquistou esse cliente. Mas às vezes conquistar o cliente não é o passo mais difícil. O passo mais difícil é você manter esse cliente. Ou seja, esse nível de qualidade, de entender a solução e manter essa constância é um pouco mais complicado. Porque às vezes o primeiro contato com o cliente há aquela empolgação, há a novidade. Mas é muito importante depois implementar um pós-venda para ver se o cliente recebeu direitinho o produto, se ele utilizou, se deu certo. Ele vai perceber que você está preocupado com ele, você não fez só uma venda, foi mais que uma venda. E com isso, o que vai acontecer? O famoso boca a boca. Eu, como publicitária, posso falar para vocês. Você pode investir todo o dinheiro do universo em publicidade e propaganda. Vai ser bom? Sim, será muito bom. Mas de nada adianta se as pessoas não comprarem a ideia e se elas não se manifestarem a seu favor. Então o boca a boca, o testemunhal, as pessoas falarem do teu negócio, as pessoas falarem do produto, as pessoas falarem que foram bem atendidas por você, é fundamental, ok? Bom, provavelmente você já ouviu falar sobre procedimento ou você já implementou isso na sua empresa. Caso você não implementou, ou se você acabou de entrar numa empresa também, trabalha com atendimento, gente, o segredo do procedimento está na organização. Quando você coloca procedimento na tua empresa, organiza a tua empresa, padroniza o seu atendimento, isso traz mais qualidade, mais eficiência, a sua empresa ela passa a ser vista com olhos diferentes. Um exemplo bem básico, digamos que você acabou de abrir uma empresa. Quando você abre uma empresa, e digamos que você não tem muito conhecimento também, tá? E aí você abriu uma empresa, você vai meio que aprendendo, claro, antes você não abriu na louca também, né? Mas você vai entendendo como que funciona o negócio e você já criou meio que um padrão de como que você gostaria que o teu negócio andasse aí no dia a dia, enfim, ok? Então você criou um procedimento, porém esse procedimento tem muitos detalhes. Então, por exemplo, você abre a empresa às 8 horas da manhã. Quem abre, que horas abre, onde guarda a chave, quem vê os e-mails, quem responde os e-mails, quem envia o malote. Entende? Então todos esses detalhezinhos você vai criando uma rotina. Essa rotina de cada departamento nós chamamos de procedimento. E aí às vezes acontece que alguma coisa não deu certo no departamento. O que acontece? Precisa avaliar. De quem que é o problema, né? A empresa, a forma que a empresa trabalha não está dando certo, ou de repente o colaborador, o atendimento não seguiu aquele procedimento. E aí acaba dando erro no procedimento e isso dá falha no atendimento. Então, por exemplo, um exemplo bem básico, assim, que está bem próximo da nossa realidade, McDonald's. Você percebe que eles têm um procedimento, desde a hora do pedido, a hora da produção, a hora da entrega do teu produto. Quando eles desenvolveram todo esse procedimento, que foi uma estratégia, o que aconteceu? Eficiência na entrega. O produto ele não perde a qualidade, ok? Então isso é muito importante, porque se você tiver um projeto de crescimento, de projeção aí de ampliar o teu negócio e ir para outras cidades, o que vai acontecer? Se eu for na tua loja em uma cidade o atendimento, ok? Aí eu vou num outro lugar, o atendimento é padronizado. Se eu comprei, sei lá, uma roupa na tua loja lá em Bauru, e aí de repente moro em Itapetininga, por exemplo, fui trocar, o procedimento é o mesmo. Agora você imagina, eu comprei uma roupa lá longe e aí preciso trocar e vou aqui na cidade pertinho ou cidade que eu moro, onde tem loja também,
E aí o que acontece? Você fala que você não pode trocar porque eu não comprei naquele lugar. Então é uma empresa que não tem procedimento e isso não é legal, porque isso ele não traz confiabilidade para a tua empresa. Então, procure criar um procedimento na tua empresa. Por que é importante o procedimento? E esse procedimento não pode ser só de boca, tá, pessoal? Esse procedimento você precisa documentar, tá? Documenta, pega uma prancheta, monta o procedimento de cada departamento e deixa lá no espaço no escritório, um lugar que seja visível para a sua equipe. Digamos que amanhã a Joana faltou e a Joana trabalha no departamento e não tem outra pessoa que trabalha com ela. O que você vai fazer? A outra pessoa que vai cobrir a Joana é só olhar o procedimento lá. Por exemplo, vai fazer uma venda, é só ela seguir o procedimento se ela ficar com qualquer dúvida. Tem tudo lá. Então, o procedimento é aquela receitinha de sucesso. Você já percebeu que você vai em alguns lugares, até o comportamento dos funcionários são similares? Tem o mesmo padrão, a mesma linguagem, a forma de falar, claro, né, tem uniforme, tudo, mas você percebe que o conceito do comportamento das pessoas são parecidas, porque ficou tão incutido o procedimento que eles transbordam isso em todas as empresas. Você não sente muita diferença. Isso é procedimento, treinamento, é um conjunto, né, de coisas, mas é bastante importante essa questão do procedimento. Procedimento, só para a gente fechar essa parte. O procedimento, ele traz excelência, agilidade, organização, padronização, ordem. E com isso, o que você conquista? Excelência. Então, você seguindo esses primeiros passos aí, você já construiu a base de um bom atendimento, ok? Agora vamos falar um pouco sobre relacionamento, conduta, atendimento com o cliente, tá? Pessoal, uma coisa que às vezes acontece é o tal do falta do semancol. O que é a falta do semancol? De acordo com o tipo de trabalho que você exerce, é um tipo de atendimento, tá? Então tem que dosar muito, colocar muito na balança a questão atendimento versus seriedade. Então, por exemplo, digamos que você trabalha no atendimento num escritório de advocacia. A advocacia trabalha com muito problema. Então você precisa ter um atendimento muito bom, você precisa ter muita simpatia, mas ao mesmo tempo você precisa ter muita seriedade, ok? Então você imagina, chega lá a Dona Maria, acabou de separar, tá arrasada, né, Dona Maria? Chega lá, aí você, atendimento, querendo, né, fazer o super master advanced de atendimento, você fala, Dona Maria, bom dia, como é que a senhora está? Senta, Dona Maria, fique à vontade, quer tomar um cafezinho? A pessoa tá, né, destruída por dentro e você nessa alegria carnavalesca, e aí isso acaba meio que dando um confronto no inconsciente, no emocional da pessoa. Então, sempre manter a linha, né? Por exemplo, na área de advocacia, sempre, né? Senhor, senhora, sempre. Você só vai chamar de você quando a pessoa der essa liberdade, mas sempre dosar o seu atendimento. É diferente, por exemplo, nós que trabalhamos na agência de publicidade, a gente já trabalha com criação, né, com motivação, com cor, com alegria. Então, a nossa conduta, o nosso comportamento é diferente. Então, sempre a gente tá naquele upgrade assim, de energia, de alegria, é diferente. Então, sempre avalie qual é o teu trabalho e o que ele pede de você. Ele pede um atendimento mais descontraído, ele pede um atendimento sério, mas sem perder a simpatia, sem perder a educação. Então fique atento a essas coisas, porque tudo que é demais estraga e tudo que é de menos, a ausência também, estraga também o relacionamento com o cliente, ok? Outra coisa muito importante é o perfil do teu cliente. Então eu estou falando com, né, milhares de empresas aqui, as mais diversas possíveis, e você tem o perfil do teu público. Então pode ser que você atenda público A ou uma outra empresa B, o outro público C, e aí nós precisamos entender como dialogar com esse nosso cliente. Isso também é atendimento. Atendimento, pessoal, não é só o bem receber, isso é obrigação, certo? Então, pessoal, a forma de conversar com o teu público é importante. Então, veja bem, digamos que você atende um público C, né? CD, por exemplo.
Se ele for até o teu estabelecimento e ele for comprar um produto, e aí você começa a apresentar aquele produto, ele foi bem atendido, tal, mas você começa a apresentar aquele produto com muitos termos técnicos. E aí às vezes a pessoa não consegue absorver. Então nós temos que ter o bom senso em falar a linguagem do nosso cliente. Por outro lado, digamos que você atende um público altamente elitizado. O seu atendimento tem que ser altamente elitizado também. Então, dependendo da empresa, você precisa ter inglês, não é verdade? Você precisa ter um português impecável, porque isso conta para essa pessoa. Então, fica atento quem é o perfil do teu público. E se de repente você trabalha numa empresa que atende vários perfis, ou seja, você tem que ser um atendimento que tem conhecimento. Então você precisa entender, por exemplo, a Dona Maria que veio lá do sítio, né? Como que você vai? E daí, Dona Maria, como é que tá? Já fizeram a colheita de feijão? Você entrar um pouco no universo da pessoa, isso é atendimento. Porque daí a pessoa se sente respeitada, se sente única, fala assim, poxa, e a pessoa ela não pensa nesse formato que eu tô falando, mas a pessoa se sente acolhida, entende? Agora, se você recebe um cliente mais elaborado, que tem um grau de exigência maior, a tua postura, a tua forma de falar, talvez você não vai falar com, às vezes no mesmo tom, o assunto é diferente. Então, por isso que você precisa estar muito informado. Uma dica é assim, leia constantemente. Às vezes você perde muito tempo no celular, nas redes sociais, tal. Não que não seja para você ficar nas redes sociais, é para você ficar, para nos seguir, para acompanhar nosso conteúdo. Mas, por outro lado, invista em conhecimento, leia livros, veja os livros que estão mais em alta, leia notícias e leia sobre tudo, leia sobre futebol, receita, ciência, se intere, isso vai aumentar seu repertório, aumentando o seu repertório você consegue falar com todos os seus clientes. E mais que isso, se especialize na área que você está atuando, leia sempre, não fique esperando só o treinamento com o teu gestor. Busque mais. Isso que você internaliza para você é seu. Esse é o seu diferencial como atendimento, ok? Bom, nós temos também um outro perfil de cliente que é a questão ligada a preço. Então, pessoal, vocês vão ter aquele cliente que ele se preocupa com preço, que ele está buscando preço, mas você vai ter aquele cliente que está buscando conforto. Então, o ambiente que você trabalha, de acordo com o perfil de público que você atende, tem que ser o ambiente. Então, de repente, se o ambiente é muito sofisticado, você colocou uma luminária de cristais, sei lá, um cafezinho que a pessoa chega lá não consegue mexer nos botões porque tem medo, não sabe o que vai acontecer com a máquina, fica difícil para a pessoa manipular. Então, isso já traz um certo constrangimento. Falei assim, poxa, mas o que tem a ver isso com atendimento? Tudo a ver, pessoal, tudo a ver com atendimento. O atendimento, ele começa desde a hora que a pessoa entra no estabelecimento e tudo que acontece no entorno da pessoa. Se a pessoa se sentir bem naquele ambiente, ela foi bem atendida, certo? Agora não adianta só eu, Estela, por exemplo, faço uma força-tarefa para te atender bem, mas a pessoa se sentiu constrangida no ambiente, ela quis tomar água, ela não consegue. Eu sempre conto essa história da água porque aconteceu comigo. Eu fui numa reunião uma vez, tal, eu cheguei lá, o lugar onde era o bebedouro era tão chique, gente, que eu não sabia como pegar água, eu ficava tentando esperar alguém para pegar água para eu ir lá e pegar, porque assim, era um lugar que eu nunca tinha ido e eu fiquei meio assim, e ninguém ia tomar água, e eu assim, super com sede. Então, no papel do bom atendimento, o que cabe a você, anfitrião, você que recebe o teu cliente? Quando chegar alguém, assim, a senhora aceita um cafezinho? Sim, a senhora quer que eu sirva ou a senhora se serve? Faça isso, porque se a pessoa tiver alguma dificuldade, você já fez com que ela ficasse confortável no ambiente. Quando eu falei da parte da comunicação visual do local, por exemplo, então, lustres de cristais, enfim, porta com manivela de ouro, né, tapete vermelho para o cliente entrar, tal. Você fez tudo do bom e do melhor para quem? Para o teu cliente. Mas talvez o perfil do teu cliente não venha de encontro com essa necessidade. E aí ele vai se sentir acuado. Já aconteceu com você, por exemplo, de você ter vontade de entrar no lugar e você ter vergonha porque o lugar é muito chique demais? E aí você fala assim, não, deve ser caríssimo, tudo nesse lugar. E às vezes não é caro.
Mas a empresa, né, o dono da empresa, ele faz aquilo para atender bem o cliente. Mas é aquele equilíbrio, entende? Ou de repente, sei lá, o lugar é super simples, tá? O lugar é simples, só que a pessoa, assim, tipo, o gestor não tem uma preocupação, por exemplo, com uma iluminação legal, uma harmonia na distribuição dos quadros, não se preocupa muito com o uniforme de equipe e tal. E aí tem um potencial cliente para você, mas ele fica meio que desconfiado. Será que tem qualidade essa empresa? Sabe, isso tira a qualidade do atendimento. Então, essa coerência é muito importante. Fique atento a isso. Tudo isso vai gerar o quê, pessoal? Satisfação dos seus clientes. E por falar em satisfação dos seus clientes, outra dica, às vezes você atende aquele cliente que é mais ríspido, mais duro, enfim, aí às vezes a gente fica com raivinha, né? Fica alimentando aquela raivinha, aquele odinho do cliente. Eu falo assim, ai meu Deus, olha quem tá vindo lá. Mas, gente, por favor, mudem esse conceito, sabe? Se você passa por isso, ou se a tua equipe passa por isso, às vezes, numa reunião, ficar fazendo conversinha trocada, falando mal do cliente, pessoal, elimina isso. Isso é uma erva daninha que vai fazer muito mal para a tua empresa. Sabe, não trate o cliente como se o cliente fosse um cliente chato. Trate o teu cliente como um cliente exigente. Mude o termo, mude a terminologia. Um cliente exigente. O cliente exigente é ele que vai fazer o teu negócio crescer. Você acredita nisso? Por quê? Ele vai ver coisas que você não vê, ele vai falar coisas que talvez você no corre-corre ali do dia a dia você não percebe. Então, ouça, se de repente o cliente reclamar de alguma coisa, sabe como você vai falar? Você vai assim, olha, seu João, muito obrigada. Obrigada por essa dica, olha que nunca ninguém tinha falado isso pra gente. Eu vou levar isso para minha diretoria e nós vamos implementar isso sim, agradeço mesmo. E o senhor me desculpe por isso que aconteceu, mas muito, muito obrigada. Então, se você agradece, vai mostrar que a opinião dele é útil, é importante. Outra coisa, tem uma caixinha de sugestões. Hoje eu não sei, alguns lugares que eu vejo caixinha de sugestão, eu não vejo assim muito usual, mas eu acho importante ter, porque se às vezes a pessoa quiser deixar alguma sugestão, uma reclamação, ela vai poder dar ideias ali, sugestões. Tudo isso vai ser bom para quem? Para a própria empresa. Você ouvir essa opinião do cliente, porque o cliente ele está no mercado, ele roda em todos os lugares. E com isso, o que vai acontecer? Você vai fidelizar esse cliente, ok?